Eu quero ler com você a partir do verso 3. A Bíblia diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Até aqui tá bom? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e com muito temor, nessa noite, nós nos colocamos diante de cada palavra liberada ao nosso coração, do início do culto até esse momento. Nosso coração se abre, a nossa atenção se volta ao Senhor, o nosso compromisso é reafirmado e queremos tanto ouvir a Tua voz, para selar isso, para nos confrontar se necessário, para nos motivar caso essa seja a Tua vontade, mas a todos nós fala ao nosso coração, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais neófito ao mais conhecedor da Tua palavra. Nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco e desde já devolvemos somente o Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Se necessário, pare e realinhe. É o tema dessa mensagem. Irmãos, de fato, todo dia é dia da gente refletir sobre a nossa vida. Acredito eu que do início desse culto, não somente desse culto, mas de tantos outros, o Senhor tem nos permitido na terça-feira olhar para dentro do nosso coração e perceber se há coisas que desagradam a Deus. E de alguma forma eu tenho pensado como a gente pode lidar com essas realidades. Falo de mim como ser humano, cristão, necessitado de Deus. Falo também de mim como pastor, alguém que foi chamado para instruir biblicamente as pessoas diante de realidades pessoais da sua vida. E a gente percebe uma realidade diversa entre a sociedade. Uma realidade de pessoas que estão paralisadas, pessoas que não conseguem levantar, recomeçar a sua vida. Ao mesmo tempo, a gente lida com pessoas extremamente orgulhosas, que não conseguem perceber os seus erros, não conseguem perceber os seus pecados, e não conseguem de alguma forma permitir com que Deus seja Deus. Como lidar com toda a fragilidade humana? Como lidar com os nossos erros, com as nossas quedas, e ainda assim a gente ter uma vida que glorifica a Deus? De alguma forma a gente encerrar a carreira de uma vida que glorifica o nome do Senhor. E de uma forma profética, o pastor Rafa traz esse temor ao nosso coração no momento da oração, porque de fato é um tempo de realinhamento.
um tempo da gente olhar para dentro do nosso coração e fazer perguntas, não perguntas a respeito do outro, mas perguntas a respeito de nós. Olhar para dentro de nós e perceber o quanto frágeis somos. E permitir Deus nos moldar. Afinal, irmãos, a igreja é um lugar de gente imperfeita, sendo aperfeiçoada por Cristo, por meio da sua palavra, através do teu Espírito Santo, que traz alento ao que precisa, confronto ao que precisa, mas de alguma forma o Senhor está alinhando. Mas existem coisas que são inegociáveis, existe um caminho que ele não tem curva. Não existe dois caminhos, existe o caminho, e esse caminho é Jesus, é a vontade de Jesus, é a vontade da palavra do Senhor, é o caminho que Ele tem para mim, para você. Não existe dois. Com Deus não existe negociação. Com Deus você não consegue de alguma forma dizer: Deus, mas só hoje. Não, nem hoje. Deus, mas o Senhor está vendo que eu quero tanto isso. Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu quero para você. O tempo inteiro Deus está nos mostrando que não existe negociar o que é inegociável. Não existe. E eu quero tanto que você possa perceber essa palavra ou discernir, como se a nossa vida ela fosse uma estrada. Porque a Bíblia, ela vai tratar a nossa vida como uma corrida, como um processo, como uma caminhada. Todo dia é dia de Deus fazer alguma coisa em nós e através de nós. Todos os dias é dia de Deus moldar o nosso coração. Eu saí aqui da igreja agora à tarde, eu fui para casa e não tinha ninguém, os filhos para a escola, minha esposa trabalhando. E aquele momento com o Senhor de oração, eu falei: gente, como um dia na nossa vida faz diferença. Deus fala. Não é diferente na vida de Timóteo. Eu pego ele como base nessa noite, porque Timóteo, sendo um pastor, nesse momento que Paulo escreve essa carta a ele, um pastor de Éfeso, desanimado, vivendo realidades desafiadoras, talvez um momento de pensar em desistir, em abrir mão, a chutar o balde. E se você olha para as escrituras sagradas, você vai perceber vários momentos com muitos homens de Deus vivendo momentos extremamente delicados, momentos que eles pararam, outros momentos que erraram, momentos que tiveram que voltar o coração para Deus, momentos que tiveram que se arrepender, momentos que precisaram de ajuda, momentos que precisou deixar o orgulho de lado e permitir Deus moldar. E pela soberania de Deus, Deus os colocou na Escritura, nas Escrituras, para que de alguma forma a gente percebesse que mesmo diante da nossa imperfeição, é possível a gente exaltar o Senhor com a nossa vida. É possível. Era o que Timóteo estava vivendo, uma realidade de dor, e chega Paulo e começa a reanimá-lo, começa a dizer para ele sobre a sua fé, sobre o seu dom, sobre o seu chamado. E Paulo de alguma forma está ali bombeando o seu coração, e Paulo de alguma forma está estendendo a mão naquela estação, naquele período que Timóteo não está nos seus melhores dias. Irmãos, eu faço esse paralelo como
uma estrada. É o que nós estamos vivendo. E na estrada você tem o caminho. E é como se você sabe o lugar que você precisa chegar. A gente sabe aonde a gente deve chegar, a gente sabe a quem a gente deve glorificar, a gente sabe o caminho reto que a gente deve seguir, a gente sabe. Mas numa estrada, em alguns momentos é necessário parar no acostamento. O acostamento de uma estrada não é estacionamento. É um momento de parada para algo específico. É um momento aonde você para, é um momento aonde você reajusta, talvez a rota, talvez em algum momento você não percebeu que você foi para o caminho errado e você não olhou para o GPS e você seguiu, você não fez o retorno, ou você não seguiu o caminho que deveria seguir. Você dá seta, você para no acostamento e você realinha a rota. É um momento onde você olha que há conserto, ou talvez o acostamento é um momento onde não dá para caminhar, não dá para esperar chegar num posto de gasolina, e não dá para seguir viagem. Talvez o filho fez algo dentro do carro, talvez um susto, diante de um acidente, de um livramento, uma carreta, alguma coisa, e você está tão assustado que você para no acostamento daquela estrada para respirar, porque você não está conseguindo lidar com o susto da vida. Você para. Agora, todo caminho, todos nós estamos suscetíveis a realinhar. Não há pecado nisso. Por exemplo, quando você pega as empresas de trânsito ou de BRs, elas não aconselham você parar em um acostamento por qualquer situação. Não é o lugar mais seguro para você parar. Mas caso haja necessidade ou uma urgência, é o único lugar para você ajustar. O pneu furou. Teve situações no caminho. De alguma forma não dá para você continuar. O pastor Márcio, ele vai falar uma frase e ele vai dizer que o menor mal é o primeiro. É como você está numa estrada e você percebe que o seu pneu furou. Quanto antes você parar, mais você preserva o carro, a roda, o pneu, a família, a sua vida. Quanto mais você diz, não, dá para chegar, mas não dá, o pneu corta, a roda empena, o carro pode sofrer algum dano, até mesmo colocar a vida do outro em risco. O conselho é: pare e troque o pneu. Está ali o acostamento para isso. O acostamento é um lugar de rever, de revisar uma rota, de recarregar a energia, situação de emergência, de acalmar de um susto da via. Fato. A grande verdade, irmãos, é que na nossa vida muita coisa está desajustada. Momento de você dar uma seta e só realinhar, o orgulho não deixa, você vai e caminha. Algumas pessoas que percebem a necessidade mas faz do acostamento um estacionamento e ali ficam, dali não saem.
É por isso que a gente vive em uma geração depressiva. As pessoas não saem do lugar, a gente começa a dar volta. Ou é uma falta de reconhecimento de uma necessidade de parada, ou é de fato uma acomodação diante de um lugar de passagem. Você fez daquele lugar um lugar de parada, de estacionamento. E para. Timóteo estava nesse momento, recebendo perseguição da igreja de Éfeso. Olhou as circunstâncias, disse: eu não quero mais isso. Eu já vivi isso no ministério. Os pastores que estão aqui provavelmente já viveram situações que você diz: eu não sei se compensa eu continuar a minha caminhada, eu não sei. Você tem uma situação de luto na família, a vontade é de tirar a vida, a vontade é de parar tudo, de abortar todos os planos, a vontade é de jogar tudo fora e sumir. É com essa geração impulsiva que nós estamos lidando. Um descontrole. Agora, a Bíblia tem resposta. A Bíblia não quer que a gente seja super-herói. A Bíblia não diz que a gente é perfeito. A Bíblia não fala que você tem que continuar a qualquer custo. A Bíblia não fala que você não pode parar em um acostamento para ajustar. A Bíblia não condena isso, pelo contrário. A Bíblia nos convida a viver no centro da vontade de Deus. Mas Deus sabe sobre a fragilidade humana, as situações, as circunstâncias no meio do caminho. E eu tenho 3 conselhos para você nessa noite. Fazendo um paralelo da nossa vida com uma estrada. Primeiro conselho: faça de tudo para seguir a rota correta. Você jamais vai sair para uma viagem e vai dizer: deixa eu ver aonde eu chego. Não. Se é uma viagem longa, talvez você vai preparar alguma coisa para você, para os seus filhos comerem dentro do carro. Você vai calibrar os pneus. Você vai fazer uma revisão no carro. Você vai colocar no GPS o destino final. Você vai calcular o tempo. Você vai fazer de tudo para não errar. Irmãos, a gente não pode começar a nossa caminhada com Deus, ou dar continuidade na nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque o pecado ele deve ser um acidente, os erros devem ser um acidente. Eu não posso seguir viagem sem estar com o sentimento de que eu estou na rota, no caminho certo. Faça de tudo para não errar. Óbvio que não é sobre você apenas, é sobre Deus em você. É óbvio que para você não errar, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com a palavra de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. Tudo isso é a base para você estar no caminho certo, para você ter clareza no caminho, na estrada, no dia a dia. É necessário, e é por isso que você faz de tudo para não errar. Uma vez você tendo essa base, você faz de tudo para tratar as pessoas bem, você faz de tudo para honrar sua esposa, você faz de tudo para dentro da igreja você ser uma bênção, você faz de tudo para no trabalho você resplandecer Jesus, ou você se parecer com Jesus. Você faça de tudo para você não errar. Primeiro conselho: qualquer tipo de erro é acidente. Nossa, eu não olhei para o GPS e passei do lugar. Mas não é algo programado. Faça de tudo para não errar.
Vigie nas palavras, na conduta, aonde você pisa, o que você ouve, a quem você tem dado ouvidos, aonde você tem frequentado. Vigie em tudo, faça de tudo para não errar, porque não existe dois caminhos, só existe um caminho que te leva aonde Deus quer que você chegue. Só existe um caminho, e no final desse caminho só existe uma possibilidade, através desse caminho, para você dizer: encerrei a carreira. Só existe um. E é por isso que eu vou fazer de tudo para não errar. Agora, se por acaso, na minha caminhada, aconteça alguma coisa emocional, sentimental, ou em qualquer outra área da nossa vida, segundo o conselho, não tenha medo de assumir os erros, e caso necessário, reajuste a rota. É o que eu disse, é como alguém que está numa estrada, ele está vendo que o pneu está furado, ele não pode seguir, assuma, o seu pneu está furado, troca o pneu. A rede do GPS, ela saiu, pare. Coloca de novo, busca o endereço certo de novo. Eu não sei para quem tem filhos aqui, viagem com filhos. Em vários momentos você tem que parar no acostamento para ajustar. É o filho que tira o cinto e você para e você coloca o cinto. Você faz de tudo, se necessário você para que a sua caminhada seja uma caminhada segura. Por que isso é importante, irmãos? Porque a gente não consegue lidar com a prevenção. A gente está muito mais acostumado a quebrar a cara para depois tentar alguma coisa. É por isso que qualquer breve parada, você não pode deixar o orgulho tomar conta. Você tem que assumir a sua realidade, assumir sua família, assumir a sua realidade sem se comparar com ninguém. Assuma. Se necessário, pare. Timóteo, ele para, ele diz: olha, deixa eu procurar Paulo, eu não estou bem, desse jeito eu não consigo. Porque, irmãos, quanto antes você assumir o seu erro, assumir a sua necessidade de parar, porque o caminho está errado, menos dano. É aí que entra, porque muitas vezes o orgulho não deixa a gente encostar. A gente não acha que é preciso. Não, a gente troca pneu enquanto o carro está andando. Não troca. Tem coisas que sim, dentro do carro você consegue ajustar. Mas tem coisas que não. Tem coisas que você não consegue. Se é uma coisa, é o filho que deixou o celular cair, aí você vai, estende a mão, você pega, não é necessário. Mas tem coisas que não, tem coisa que eu tenho que assumir. Meu filho está necessitado, não, ele está apertado, não, tem uma situação, eu preciso parar, não dá para continuar, mas eu preciso assumir a minha realidade. Eu me lembro, em janeiro eu fiz uma viagem com a minha família. Foi eu, meus irmãos e meus pais, estávamos em 4 carros. E eu me lembro que a gente estava fazendo de tudo para estar perto um do outro, mas houve uma situação dentro do meu carro, com meu filho. Na hora minha esposa pegou o celular, mandou um áudio dizendo: gente, pode seguir viagem, a gente vai precisar parar. A minha realidade não era a realidade do meu irmão, era a minha. Eu poderia dizer: não, vamos continuar, não.
Ninguém deve querer mais o bem da minha família do que eu. Ninguém deve querer mais o seu bem do que você. Não é eu, não é pastor, não é ninguém que vai dizer: não, vai, não para, não, está tudo bem do jeito que você está. Mesmo o caminho que você está não seja certo, mesmo diante dessa situação, continua. Não. Uma coisa que é 1 centímetro distante do caminho certo, daqui a pouco se torna 1 quilômetro. Aí já não tem volta. Para, porque o menor mal é o primeiro. Faça de tudo para não errar. Eu não calculo, não, vou sair para viajar e daqui 3 horas meu filho vai vomitar no carro. Não, daqui 4 horas e meia meu pneu vai furar. Aí daqui 6 horas o outro vai... Não, você não sabe. É igual a vida, você não sabe o dia de amanhã. Você está aqui hoje, talvez todo feliz, amanhã pode acontecer algo na sua vida. E aí? Faça de tudo para não errar. De tudo. Para estar no caminho certo. Para honrar a Deus. Para buscar a Deus, faça de tudo. Agora você é ser humano, você não é Deus. Caso acontecer, assuma a sua realidade, a sua fragilidade. Encosta. Apenas encosta. Não estacione. Esse encostar, a gente tem que tomar cuidado para não perder o time. Você parou para realizar uma coisa, realize uma. Não inventa moda. É o pneu que furou, troca o pneu e segue. Pisou na bola com alguém, senta, pede perdão, ora, segue o caminho. Emocionalmente você foi abalado, para, ajusta, faz terapia, faz alguma coisa, mas resolveu, segue o caminho. Quando percebe que já não convém mais ficar ali estacionado, segue o caminho. Que é o terceiro conselho. Tenha coragem para continuar a viagem. Porque não é fácil, irmãos. Eu não sei você, 7 horas dirigindo, aí acontece uma coisa, você dá seta para no acostamento. Aí você faz o que precisa, troca o menino, tem cocô ali, tem vomita ali, tem tanto de coisa ali. Essa é a minha realidade, talvez não é a sua. Aí você fala assim: deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, esticar as pernas, porque eu estou muito cansado. Não. O acostamento, ele tem um propósito. Não queira colocar mais propósito ou propósito a um lugar que não é propósito dele. Você precisa ter coragem, irmãos. Tem tanta gente dentro da caverna, tem tanta gente que não consegue mais levantar da cama, tem tanta gente estacionado lá no término do namoro de 10 anos atrás, tem tanta gente estacionada lá na amizade que foi frustrada há 5 anos atrás, tem tanta gente magoada com a igreja que saiu há 15 anos atrás. Sai dessa, segue o caminho, segue a viagem. Você precisa de coragem. Você não pode fazer do acostamento o estacionamento. Você precisa seguir. Segue viagem. Existe um caminho para você, existe um lugar para você chegar, existe uma direção certa para você. Entenda o time de Deus, tenha discernimento espiritual. Não pare, não pare, não pare. Se é para Jesus, você pode aplaudir.
Eu não vim dizer nada que você já não saiba. A percepção que eu tenho no Senhor é que o negócio está bagunçado. Momento de parar eu sigo, momento de seguir eu paro, no momento de assumir eu não assumo. Você vai esperar seu casamento acabar para você levar sua esposa para jantar? Você vai esperar seu nome ficar sujo para você parar de dar um passo maior que a sua perna? Você vai esperar sua esposa descobrir através do seu WhatsApp o que você está fazendo? Você vai esperar dar confusão para você consertar sua vida? Você vai esperar mais o quê? Reajusta, pare. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Para tudo, Senhor. Dobra o joelho. Se é pecado, arrependa. Se tem mágoa, libere perdão. Se precisa conversar com alguém, converse. Se é com você mesmo, ajuste o teu coração, peça ajuda. Procure um pastor, procure um psicólogo, faz alguma coisa. Mas não segue, porque o risco da sua vida vai ser maior. Se eu preciso parar e eu não paro, eu não coloco só a minha vida em risco, eu coloco da minha família, eu coloco de outras pessoas que estão na estrada. Eu começo a contaminar as pessoas e elas começam a seguir o caminho que é meu e não é o de Deus. E daqui a pouco não foi só eu, mas várias pessoas saíram desse caminho. Para, enquanto é tempo, para. Faça de tudo para não errar o caminho, a rota, a direção, a vontade de Deus. Agora, se necessário, pare, dá seta, encosta, resolve e tenha coragem de seguir viagem. Não fica ali se fazendo de coitado, fazendo de vítima. Não, sai dessa cama, sai dessa cama. O que a gente vê hoje? A gente olha para as pessoas e fala assim: é questão de tempo a quebrar a cara. Ele não consegue enxergar o que ele está fazendo. Sim ou não? É isso que a gente vê. Todo dia, como pastores, e até vocês, todos nós, diante das pessoas que estão do nosso lado, você fala: você ficou sabendo da fulana ou do fulano? Nunca mais foi o mesmo. Depois da morte da mãe, ele nunca mais foi o mesmo. Depois que aquela mulher fez isso com ele, ele nunca mais foi o mesmo. O que as pessoas fazem? Elas, de vez de realinhar coração, mente, espiritualidade, estaciona, definha e morre. Porque acostamento nunca foi lugar de você ficar muito tempo. Sempre foi lugar de passagem. Coragem para seguir o caminho na direção certa. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Eu nem quero. Deus sabe. Ele é o maior interessado a você estar no caminho certo. Não tem nada, entenda uma coisa: não existe nada que assuste Deus. Nada que eu e você, nada que possamos fazer que assusta Deus. Nada. O que eu e você precisamos é entender, fazer de tudo para não errar. Vigilância, oração, vida com Deus, compromisso com a igreja, servir uns aos outros. Viu que o negócio não está legal? Para, ajusta. No tempo certo, coragem para seguir viagem. Esses são os conselhos que eu queria dar para você nessa noite. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?